Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, porque realmente é inacreditável o que o técnico Maurício Souza fez com esse elenco do Vasco. Pegou um time que até o momento, no caso com a sua contratação, era invicto na Série B do Campeonato Brasileiro, 12 partidas, 6 vitórias, 6 empates, vice-líder da competição, com um sistema defensivo, inclusive naquele momento, muito sólido. E hoje é um time que não traz confiança alguma e em 7 partidas tem 2 empates, 3 vitórias e 3 derrotas. Ou seja, um time invicto hoje tem o mesmo número de vitórias do que de derrotas. E se a diretoria, o departamento de futebol, olha para o Maurício Souza e ainda acha que tem solução, alguma coisa errada tá aí. O único objetivo do Vasco nesse ano é retornar à elite do futebol brasileiro. E se não demitir o Maurício Souza, esse objetivo no final do ano não será concluído. A gente esperou até o momento, estou gravando esse vídeo quase 8 horas, para ver se o treinador poderia vir a ser demitido. Porém, agora há pouco, a Vasco TV já disponibilizou a entrevista coletiva, o que dá indícios que realmente ele irá permanecer no comando técnico do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso, trazer detalhes também sobre essa estabilidade, as possibilidades de uma possível demissão, falar sobre essa partida, muitas outras informações, mas antes, como eu sempre faço aqui no canal, eu quero pedir aí para você que está chegando aqui pela primeira vez, para se inscrever, deixar o seu like também para ajudar na divulgação do vídeo, mas principalmente hoje eu quero saber o seu comentário. Na sua opinião é importante demais para o nosso canal, então aqui embaixo deixa aí se você realmente acha que não tem mais jeito, se hoje a solução do Vasco é a demissão do Maurício Souza. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, sem muita enrolação, fala logo dessa partida vergonhosa que o Vasco fez na tarde hoje contra a equipe do Vila Nova. Para vocês terem noção, o Vasco enfrentou o Vila Nova antes de começar a rodada com uma equipe que até o momento era o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, era uma equipe que tinha apenas uma vitória na competição, ou seja, em 19 partidas o Vila Nova havia vencido apenas um jogo e além de tudo não vencia há 13 jogos. O Vasco enfrentou exatamente essa equipe e jogando sim em Goiânia, mas praticamente dentro de casa, porque a grande maioria dos torcedores no Serra Dourada eram vascaínos. Ou seja, tudo indicava para uma situação normal que o Vasco sairia hoje de Goiânia com 3 pontos ou no mínimo com um empate para ficar tranquilo para essa próxima partida contra o CRB no Rio de Janeiro. Mas não, isso não aconteceu. Muito pelo contrário, um Vasco mal. O Vasco que não chegou ao gol praticamente do Vila Nova, para vocês terem noção, foram 2 chances claras, uma aos 21 do primeiro tempo com o Nenê, na única jogada trabalhada do Vasco, e a outra e última chance, no caso a segunda, aos 30 minutos do segundo tempo com o Juninho no chute fora da área, sem jogada criada. Então demonstra, evidencia que o Vasco hoje é um time fraco. E volto a repetir, não adianta colocar culpa no elenco. Sim, eu acho que o Vasco é um time carente de contratações, o Vasco é um time carente no setor ofensivo, necessita sim reforçar para ter um acesso tranquilo, mas eu não vou colocar culpa no elenco nesse vídeo de hoje, porque na minha opinião é inacreditável ter o mesmo elenco do início do ano e o mesmo elenco de hoje e ter desempenhos tão contrários, tão distintos, porque o Vasco lá no início do ano passava confiança, era um time de operários, como era conhecido, que realmente juntos ali, unidos, conseguiriam colocar o Vasco na elite do futebol brasileiro, e hoje é uma bagunça, hoje é um time que não tem cara, hoje é um time que não tem jeito, hoje é um time de fato que não dá para se resumir em um vídeo, em 2, em 3 vídeos, o que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Maurício Souza conseguiu, sim, transformar um time em que tinha a melhor defesa da Série B do Campeonato Brasileiro, uma defesa que passava segurança, um sistema defensivo sólido, que o torcedor vascaíno começava a assistir a partida do Vasco já sabendo que um gol, pelo menos, se o Vasco fizesse, conseguiria sair com a vitória, porque dificilmente iria levar gol. Então, hoje, todo esse trabalho realizado pelo Zé Ricardo, pelo Emílio Faro, foi embora, porque o Maurício Souza conseguiu transformar tudo isso em um trabalho que realmente é muito ruim e fazer com que o Vasco hoje tenha o pior futebol da Série B do Campeonato Brasileiro. Porque se o Vasco hoje perdeu para o lanterna da competição e realmente não conseguiu nem sequer levar perigo ao Vila Nova, hoje o Vasco tem o pior futebol da segunda divisão. E se continuar dessa maneira, mesmo hoje estando ainda na segunda colocação, não vai subir no final do ano. A solução é demitir o Maurício Souza. Um discurso que falhou. O Carlos Brasil, quando contratou na entrevista coletiva do novo treinador, falou o seguinte, abre aspas, contratamos esse técnico porque pretendemos manter o que vem dando certo. E realmente, contratou, porém ele não manteve absolutamente nada. Inventou
Um time hoje que tentou mais uma vez com a posse de bola levar perigo ao Vila Nova, mas muito pelo contrário, não levou absolutamente nenhum perigo. Hoje o Vasco das últimas 6 partidas tem apenas uma vitória. Das últimas 3 não conquistou vitória nenhuma. Para vocês terem noção, o Vasco enfrentou hoje o Vila Nova e perdeu. Na última rodada enfrentou o Ituano em São Januário para mais de 20 mil pessoas. Apresentação do Alex Teixeira, um ótimo clima e empatou. Antes do Ituano, uma goleada para o Sampaio Corrêa pelo placar de 3-1. E antes do Sampaio Corrêa, uma vitória, né, contra a equipe do Criciúma, que também foi achada lá no Heriberto Hilson. Ou seja, em comparação aqui com os dois trabalhos, do Zé Ricardo e do Maurício Souza, Vasco antes do Maurício Souza na Série B tinha 12 partidas, 6 vitórias, 6 empates, 12 gols feitos e 5 gols sofridos. Hoje, com o Maurício Souza, o Vasco tem 8 partidas, 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. São 7 gols feitos e 7 gols sofridos. Se ficar dessa maneira, torcedor, se continuar desse jeito, o Vasco no final do ano não sobe para a elite do futebol brasileiro. E como eu trouxe para vocês, eu segurei um pouquinho até soltar aí a entrevista coletiva do Vasco, porque muito provavelmente com a abertura, se é assim que eu posso falar, né, com ali ao Vasco, disponibilizar a entrevista coletiva, daria indícios que o Maurício Souza irá permanecer, porque ele continua falando como treinador do Vasco. E ele acabou, né, de soltar, a própria Vasco TV, a entrevista coletiva do treinador. Eu não vou trazer agora detalhes do que ele falou, mas só para vocês terem noção, numa das palavras ele disse o seguinte: a gente não conseguiu ser efetivo no último terço do campo, ou seja, no sistema ofensivo, e negou que tenha mudado a forma do time jogar. Então, realmente, eu não entendo mais o que o Maurício Souza está fazendo no Vasco, porque ele vê o jogo de uma forma completamente diferente da que o torcedor vascaíno vê. E se ele olha para hoje, esse time do Vasco, e acha que o Vasco joga da mesma maneira que jogava com o Zé Ricardo, ele tá vendo outro futebol, ele estuda e realmente não consegue colocar dentro de campo, colocar em prática aquilo que ele aprendeu até o momento, mas é uma situação que preocupa. O Vasco, sim, de fato, contratou um estagiário, um técnico que não tinha experiência nenhuma em uma equipe profissional. Tentou colocá-lo no Vasco da Gama, realmente numa panela de pressão, o Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, não deu certo e o Vasco continua insistindo. Próxima partida contra a equipe do CRB em São Januário. E se não vencer e o Vasco não demitir, a situação complica ainda mais. Não adianta trazer Alex Teixeira, não adianta trazer Paulinho, como o torcedor vascaíno vem de fato se iludindo, e há a possibilidade de trazer o jogador, porque com o Maurício Souza no comando técnico do Vasco, pode trazer o jogador que for, que o Vasco não irá andar. Ainda sobre algumas críticas importantes a serem faladas aqui. Substituições. Maurício Souza realizou algumas substituições nessa partida de hoje. Primeiramente, a saída do Figueiredo para a entrada do Palácio. Uma substituição normal, já que o Figueiredo vem de uma lesão, ficou aí um tempo fora, né, realmente afastado dessas 2 últimas partidas, não está com ritmo de jogo, uma substituição compreensível. Mas na minha opinião, ao tirar o Figueiredo, era para colocar o Eric, um ponta, trocar 6 por meia dúzia, trocar 2 jogadores da mesma posição e não mudar a forma que o Vasco estava jogando na partida. No mesmo momento, tirou o Gabriel Peck e botou o Eric. Uma substituição também realmente ali que dá para entender. Mas nesse momento que tira o Figueiredo e coloca o Palácio, que tira o Eric e tira o Gabriel Peck e coloca o Eric, ele muda o jeito do Vasco jogar. Ele sai de um 4-3-3, ou seja, 4 jogadores numa linha defensiva, 3 jogadores no setor de meio campo e 3 jogadores no setor ofensivo, Raniel, Gabriel Peck, Figueiredo, e vai para um 4-4-2. A menos que ele colocasse ali o Carlos Palácio na ponta, o Vasco queria mudar a maneira de jogar durante a partida. Além disso, ele também faz novas substituições. Tira o Zé Gabriel e coloca o Juninho, e tira o Gabriel Dias e coloca o Leonardo Matos. Outra situação que para mim é inexplicável, essa insistência no Juninho. Jogador que não deu certo até o momento, não irá dar mais. Mas o Maurício Souza segue insistindo. Coloca o atleta em todas as partidas e em nenhuma em que foi colocado ele conseguiu render alguma coisa para o Vasco. Além disso, tira o Gabriel Dias e coloca o Leonardo Matos. Uma situação também que para mim é muito complicada. O Gabriel Dias hoje de maneira muito pra frente, realmente com muita distância, é o melhor lateral direito do elenco do Vasco. Mas hoje o Gabriel Dias tem uma tendinite patelar no joelho direito, que faz com que o jogador
sinta dores e faz com que essa situação só venha a ser resolvida, solucionada diante de uma cirurgia. Gabriel Dias não irá operar, não. Então é uma situação que faz com que ele saia das partidas com muita frequência. Vai ser desfalque do Vasco em muitas partidas durante o ano. Ou seja, resumindo, o Vasco hoje tem 3 laterais. Um que não tem condições físicas, o Gabriel Dias. Outro que não tem condições técnicas, que é o Everton. E outro que não tem condições psicológicas e também técnicas, que é o próprio Leonardo Matos. Então já para essa janela de transferência, coloca um lateral direito, porque não há condições do Vasco ter esses 3 laterais direitos, sendo que nenhum é competente o suficiente para ser titular do Gigante da Colina. Ainda sobre essas substituições, ele termina tirando o Nenê e colocando o Ignaldo. Ou seja, Maurício Souza começa o jogo com um 4-3-3 e termina o jogo com um 4-5-1, porque o Raniel ficou. Tira o Nenê, coloca o Ignaldo, que muito provavelmente caiu por ponta ali, né? Mais uma vez jogando numa posição errada. Não coloca o Marlon Gomes, que foi o melhor jogador na partida contra o Ituano em São Januário. A única realmente opção boa que o Maurício Souza tinha no banco de reservas, ele não colocou nessa partida. E o Yuri Lara, que começou como reserva, nem sequer entrou. Então é incompreensível o que o Maurício Souza está fazendo dentro do Vasco da Gama. Sobre o Zé Gabriel, que ele bancou o Yuri Lara para colocar o Zé Gabriel, levou amarelo, foi mal na partida, quase acabou falhou e quase fez com que o Vasco tomasse um gol de cabeça do Nonato, que acabou fazendo o gol, inclusive, da partida logo depois, num dos lances seguintes. Mas, resumindo, tudo que o Maurício Souza fez hoje na partida e vem fazendo nas partidas anteriores não está adiantando. E volto também a repetir, se continuar com esse treinador, o Vasco não sobe. A gente vai estar de olho durante esse dia, esse sábado, muitas notícias ainda irão surgir. A gente torce sim para que o Maurício Souza venha a ser demitido. E caso isso aconteça, ainda nesse sábado ou amanhã, a gente vai trazer um vídeo com urgência para vocês no canal do Gigante. Tranquilo, rapaziada? A gente fica por aqui. Esse foi pós-jogo. Muito chato de gravar vídeos nessas situações, mas tem que ser falado. Um dos piores treinadores do Vasco que passaram nesses últimos anos é o Maurício Souza. E a culpa é sim do departamento de futebol por ter insistido nessa aposta, ter acreditado num possível sucesso do treinador e ainda mais a insistência em permanecer com ele é o que piora ainda mais a situação. A gente fica por aqui, um grande abraço a todos, deixa aí o seu comentário se você concorda com as palavras e amanhã, em caso não haja alguma novidade hoje, retornaremos com o Acorda Vascão. Vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas.